Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo, e hoje vamos dar continuidade a essa série de estudos que se chama Cronologia dos Evangelhos. No capítulo anterior falamos sobre um milagre fantástico, um milagre de fé, a cura do servo do centurião. Eu te recomendo não perder, vai lá na linha do tempo do YouTube e assiste, que é um vídeo maravilhoso, vai trazer muita informação valiosa para a tua vida cristã. Hoje vamos continuar de milagres, e vai ser o primeiro milagre de ressurreição descrito nos Evangelhos, principalmente no Evangelho de Lucas. Mas primeiramente, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João. Sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu te exorto e eu te peço, inscreve-te no canal, compartilha com todos os teus amigos, todos os teus familiares, manda esse vídeo para todas as pessoas que você puder e assim você se converterá em um canal de bênçãos do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, a partir do capítulo 7, versículo de número 11. E a palavra de Deus diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Olha isso, era uma caravana, meus queridos. Jesus encabeçando essa caravana, seus discípulos e uma multidão detrás. Eles iam para uma cidade chamada Naim. Naim ficava a mais ou menos 40 quilômetros de Cafarnaum. Será por que Jesus ia para Naim? Vamos continuar. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então, eram duas multidões, a de Jesus que ia para Naim e a multidão que acompanhava o enterro do filho único de uma senhora, de uma viúva. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, olha que coisa maravilhosa, e lhe disse: não chores. Chegou-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Palavra de Deus, glória ao Senhor. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Que coisa maravilhosa! Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Então, queridos, aqui vemos um milagre de ressurreição. Nesse episódio, a gente vê o encontro de dois grupos, a caravana da vida e a caravana da morte. Vemos o encontro de dois filhos únicos, o unigênito do Pai, Jesus Cristo, vivo, destinado a morrer, e o filho único da viúva, morto, destinado a viver. E de dois sofredores, o encontro de dois sofredores, a viúva enlutada e Jesus, o homem de dores. Também vemos o encontro de dois inimigos, a morte, o último inimigo a ser vencido, e Jesus, que matou a morte e arrancou o seu aguilhão. Meus queridos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, está escrito: ora,
o último inimigo a ser destruído é a morte. Quem venceu a morte? Senão o nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou e hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós, sendo nosso advogado, mas também vai ser o juiz daqueles que não aceitaram, né? Esse primeiro milagre de ressurreição, ele nos deixa algumas verdades que têm que ser ditas e algumas coisas importantes para analisar este milagre, tá bom? Em primeiro lugar, Jesus, ele enxerga a nossa dor. Esse episódio registra 3 tragédias: a morte de um jovem, considerada uma grande tragédia; a morte de um filho único, uma tragédia ainda maior; e a morte do filho único de uma viúva, o ponto culminante da tragédia. A viúva, ela sai para enterrar seu filho único, deixa para trás a esperança e tem pela frente apenas a solidão. O esquife, ele carrega não apenas o corpo do filho, tá bom? Mas também o seu futuro. O mundo dessa mulher desabafa, né? Desaba. É nesse momento que Jesus a distingue dos demais que choram. Jesus sabe que a dor que ela está sentindo é diferente e avassaladoramente maior do que a dor de todas as demais pessoas. Então não cabe dúvidas, Jesus, meus queridos, ainda hoje, Ele vê a nossa dor. A segunda verdade é que Jesus se compadece de nós em nossa aflição. Olha, essa viúva enlutada não pede nada nem espera nada. Ela simplesmente chora. Está apenas mergulhada em sua dor, mas Jesus a enxerga na sua dor e se compadece dela. Ainda hoje, meus queridos, Jesus nos vê em nossa aflição e nos consola em nossa dor. Ele sabe o que estamos passando. Ele sabe, Ele conhece nossa realidade e se identifica conosco em nosso sofrimento. Não tenha dúvidas disso. Aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. A terceira verdade, Jesus, Ele estanca as nossas lágrimas. Funeral é lugar de quê? De choro. A morte traz sofrimento, a morte traz dor. As lágrimas são esperadas numa hora de luto, não é verdade? Quem não teve esse momento? Mas Jesus, que ordena, não chores, é o mesmo que tem poder para estancar essas lágrimas. Seu poder não é apenas para consolar nossa dor, não, mas também para colocar um ponto final na causa do nosso choro. Pode ter certeza disso. A quarta verdade, Jesus triunfa sobre a morte que nos espreita. O sono da ressurreição, ele triunfa sobre o coral da morte. Que coisa fantástica, né? Jesus chama o morto e dá uma ordem a ele: levante-te. Aquele que é a ressurreição e a vida tem poder sobre a morte. A morte escuta a sua voz. Quando Jesus chega, a morte precisa bater em retirada. A morte não tem a última palavra. Quando Jesus ergue a sua voz, o mesmo Jesus que ressuscitou esse jovem trará vida a todos os mortos no último dia. No livro de João, capítulo 5,
No versículo 28 e 29 está escrito: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, meus queridos, hoje está claro e a gente não deve esperar mais. Não espere fazer as coisas que você quer neste mundo. Você não sabe o dia da sua partida. A porta da graça está aberta, Jesus Cristo está ali, batendo no seu coração, esperando você convidá-lo a entrar. Então, ouve a voz do Mestre, deixa ele entrar. Você quer ter vida, você quer ter uma fonte de água que jorra para a vida eterna? Jesus Cristo, chama-lo, deixa-lo entrar. Aceita-lo, aceita o sacrifício dele que ele fez por ti, como o único e suficiente Senhor e Salvador na tua vida. E o dia da ressurreição, você vai ser ressuscitado para a vida. Tá bom? A quinta verdade, Jesus nos devolve a esperança. Claro, sempre, meus queridos, a vida entrou no jovem e ele se assentou. Quando Jesus o chamou, o silêncio da morte foi vencido e o jovem que estivera morto passou a falar. Então Jesus o restituiu à sua mãe. A esperança voltou a brilhar no coração dela. O irremediável aconteceu. O impossível tornou-se realidade. O choro doído foi trocado pela alegria indizível. As vestes mortuárias, elas foram deixadas para trás. Que coisa maravilhosa! Meus queridos, o autor da vida, que é o Senhor Jesus, ele entrou em ação e a vida veio com ele. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 15, está escrito: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunha disso. Glória a Deus. Meus queridos, os apóstolos, eles foram testemunha física, visível da ressurreição de Jesus, mas nós cristãos somos testemunha disso porque, mediante a fé, acreditamos que Ele está à direita do Pai, nos cuidando, sendo nosso advogado fiel. Então, sim, eu sou testemunha da ressurreição de Cristo, porque já eu tive um encontro com Ele. Você quer ter um encontro com Jesus? Então, meu querido, é só chamá-lo, ele está às portas, batendo. Ele está a teu coração, portas de tua vida, querendo entrar para transformá-la. Então, deixa-lo entrar e o encontro, eu te garanto, vai ser maravilhoso, o melhor que já você teve na sua vida. Muitos de nós estamos mortos, muitos não, todos estamos mortos espiritualmente, e Ele ressuscita. Ele te ressuscita para outra vida, Ele te ressuscita para outro caminho. Então avança com Ele, meus queridos, porque no final as aflições deste mundo vão ficar para trás e só vai ter felicidade com Ele lá no céu. E a sexta e última verdade desta passagem, meus queridos, Jesus é proclamado publicamente como profeta de Deus. As pessoas, elas começaram a glorificar a Deus e a adorar e a dizer que um grande profeta havia sido levantado entre elas. Bom, essas pessoas acertaram em glorificar a Deus diante de um milagre tão extraordinário, pois somente Ele é quem pode levantar alguém dos mortos. Também acertaram em identificar que Jesus havia sido enviado como o grande profeta de Deus ao seu povo. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, Moisés escreveu: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Já Deus havia orientado Moisés a escrever isso na época. Agora, o que a maioria das pessoas errou foi em reconhecer
o verdadeiro caráter de Jesus. Ele era mais que um profeta. Ele era o próprio Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Mas, meus queridos, na época não havia WhatsApp, não havia celular, não havia e-mail, né? Não existia nem as mais sofisticadas meios de correio. E mesmo assim, esse milagre que foi vivenciado por uma caravana da morte e por uma caravana da vida, a palavra de Deus fala que a notícia a respeito desse milagre divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Então, todos ficaram sabendo do poder do Filho de Deus. E é interessante que em muitos dos milagres de Jesus, as pessoas chegavam a ele e pediam: Senhor, me ajuda, eu quero ver, eu quero andar, eu quero ser curado. Aqui ninguém falou nada para Jesus, simplesmente ele se compadeceu, ele teve misericórdia com a dor da viúva. Ela chorava, ela amargamente sofria. Jesus não resiste ao sofrimento. Meus queridos, você está passando por uma aflição, chora aos pés do Mestre. Ele não resiste ao sofrimento. Ele ama tanto. O amor dele, ágape, é tão grande que o sofrimento não consegue deixá-lo continuar. Ele para tudo. Não chores, levanta, sofrimento vai embora. Vem comigo que eu tenho alegria eterna para ti. Oh, glória a Deus, aleluia. Gostaram do estudo, meus queridos? Vamos a orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui hoje na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por mais um dia de vida, para Te agradecer por mais um dia de estudo. O diabo se levantou para que esse estudo não fosse ao ar, mas o Senhor se levantou e destruiu ele, em nome de Jesus. Então, meus queridos, vamos a glorificar o nome do Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua misericórdia. Muito obrigado por enxergar as nossas dores. Muito obrigado por nos dar essa paz, por nos trazer essa alegria após uma noite de choro. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. É o que a Tua palavra fala e o que a gente tem em nosso coração e a nossa fé em Ti, no unigênito de Deus, aquele que é o autor da vida e que arrancou o aguilhão da morte. Oh Pai, em nome de Jesus nós Te oramos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito feliz por estar aqui, muito feliz por mais um dia de estudo e desejoso de que chegue outro momento como este para aprender, mas na caminhada cristã, para conhecer quem é aquele que nos trouxe a vida eterna e aquele que devemos seguir até o final dos nossos dias, porque Ele falou: aquele que resistir até o final, esse será salvo. Oh, glória a Deus! Compartilhe este vídeo principalmente com aqueles perto de ti, para que eles saibam quem é o autor da vida, quem é aquele capaz de ressuscitar mortos, quem é aquele capaz de trazer vida eterna, de trazer consolo, de trazer paz em momentos de desgraça. Tá bom? Até o próximo estudo. A paz do Senhor seja com vocês e a sua família.